Olá pessoal, meu nome é Júlio César, sou professor de Linguagens, Literatura e Redação, formado em Letras Português e Inglês pela UFCAT, Universidade Federal de Catalão, junto da Universidade de Coimbra, também mestre em Estudos da Linguagem pela UFCAT. Estou aqui para trabalharmos hoje o gênero textual, texto de opinião, artigo de opinião da UFO. Vamos com tudo, pegue o material de apoio, pegue o caderno, anote o que foi interessante e compartilhe esse vídeo se for relevante aos seus amigos, pessoas interessadas na temática. Vamos lá. Então vamos dar início ao nosso curso Redação UFO, começando com um dos gêneros mais importantes de se estudar e se preparar, que é o texto de opinião ou artigo de opinião, como vocês conhecem. A UFO utiliza esse gênero em quase todos os anos. Nos últimos 10 anos, a gente pode contabilizar em pelo menos 7 vezes que a UFO trabalhou esse gênero no vestibular tradicional, além das provas de transferências que sempre caem com artigo de opinião. Bom, pessoal, vamos trabalhar hoje as marcas obrigatórias de modo sucinto, porque os elementos que a UFO cobra e que ela avalia estão aqui. Fora isso, a parte estrutural da coesão, da coerência das ideias, você tem uma liberdade autoral de estabelecer a ordem dos elementos, você não tem uma rigidez, como você que estuda para o Enem sabe que a estrutura é um pouquinho mais rígida na questão da correção, como o projeto de texto, como os elementos que se espera ali na introdução, D1, D2 e conclusão, como também a proposta, por exemplo, de intervenção. A UFO trabalha de uma forma diferenciada, ela espera ver do aluno a autoria, contudo, alguns elementos fazem parte da correção. Aquilo que está fora dos critérios, aquela parte mais estrutural, eu também trabalharei, já que o nosso tempo é muito curto. Eu preciso mostrar para vocês algumas formas de trazer ali o seu texto robusto, de deixá-lo bem coerente e coeso, nota máxima. Então, quer dizer que você precisa segui-lo à risca? Não, porque provavelmente você não vai decorar, nem precisa decorar uma lista específica de passo a passo, mas você precisa cumprir com esses requisitos de alguma forma. Então você não vai seguir a risca que eu te passar, mas você sabe para onde ir, aonde você quer chegar, certo? Marcas obrigatórias, título. A UFO tem a linha 0, aquela linha que você vai colocar o título para determinados gêneros. Só que, já começo com a primeira dica. O título, além de ser claro e estratégico, ele deve estar ao final. Você deve colocá-lo depois de terminar o seu texto. Finalizou as 34 linhas, cumpriu os requisitos, você vem com o título. Por quê? Às vezes o aluno faz uma pergunta retórica, um título com palavras complexas, as quais ele não corresponde ao fazer o texto. Então, não adianta fazer um título que não vai agregar, que não irá agregar no seu texto. Então, deixe ele para o final, só não esqueça de colocar. Marcas de primeira pessoa. Todos os parágrafos da UFO, ao invés de você trazer o modo impessoal, aquele que você utiliza no Enem, acredita-se, é preocupante, espera-se, você vem com os verbos na primeira pessoa do singular, já que é um texto de opinião. Então, defendo, discordo, acredito. Esses verbos precisam estar já na introdução e ao longo dos parágrafos, toda vez que você trouxer um verbo, nem todas as vezes, mas sim, de preferência, primeira pessoa do singular. Ao mesmo tempo, se for necessário falar de modo plural, acreditamos, esperamos, você também pode trazer. Não tem problema. De preferência singular, plural, possível também. Máscara social. A máscara social é um item que a UFO cobra por quê? Se o texto de opinião é um texto que foi criado para ser publicado em jornais e revistas, como que você, estudante, se coloca como um profissional para falar sobre o assunto? A máscara social em textos de opinião é você assumir uma posição de um profissional. Assumir uma posição profissional sobre o tema. A UFO pode te trazer no comando de prova quem você será, como, por exemplo, um psiquiatra, um sociólogo, para falar sobre o assunto. Mas nem sempre ela faz isso.
Provavelmente ela trará um comando com um tema de prova e você vai assumir uma posição, uma personagem você assume. Uma personagem profissional, que tem ali um cacife para discorrer e debater sobre o tema. Então você pode ser um médico, um professor, um psiquiatra, quem você quiser, desde que atenda ao tema. Então seja estratégico na hora de assumir essa máscara social. Já no primeiro parágrafo você diz quem você será. Faz a contextualização do tema no primeiro período, ali na primeira frase de abertura. Ou inicie com o repertório, se você achar de modo que vai ser mais produtivo. Eu prefiro que você contextualize o tema para, em seguida, já trazer. Nesse sentido, a partir dessa contextualização, o tema do ano passado foi o etarismo. Ao contextualizar o etarismo, nessa perspectiva, eu, como médico, especialista em geriatria, eu, como professor do EJA, que trabalha com jovens e adultos, eu, como cuidador de idoso, então você vai trazer essa máscara e, ao longo do texto, você retoma. De preferência, na conclusão, você tem que trazer ali a retomada antes de finalizar o seu texto. Próximo passo, a paráfrase. Essa palavra não aparece necessariamente no edital como critério de correção, mas sim diálogo com os textos motivadores. Você percebe que esse ano o edital deixou bem mais claro a questão do diálogo com os textos motivadores, junto do famoso repertório sociocultural. Então, paráfrase mais repertório, agora ambas juntas valem 8 pontos. Não é muita coisa dentro dos 80, mas é 10%. É aqui que você faz a sua classificação, você torna a sua classificação mais próxima ali do seu objetivo. Paráfrase, diálogo com os textos motivadores, só que não é cópia e nem resumo. É você reescrever um trecho do texto motivador e deixar evidente para o corretor que é uma reescrita. Você vai trazer o quê? Sinônimos. Você pega uma frase importante e você reescreve utilizando sinônimos, hiperônimos, hipônimos. Só que eu te pergunto, como que o corretor vai saber que você reescreveu determinada frase? Você precisa escolher uma frase com marcas evidentes. Essas marcas evidentes, claro, você não irá modificar. Por exemplo, como que eu vou mudar o número de um dado estatístico? Como que eu vou modificar o nome próprio de um pesquisador a qual eu estou citando? Quando você mantém as marcas evidentes, nomes próprios, dados, números, você deixa claro que aquele trecho é uma paráfrase, que aquele trecho tem um elemento que dialoga com o texto base. Faça a paráfrase, modifique e mantenha marcas evidentes. 8 pontos, junto com o repertório sociocultural. Até então, até o ano passado, a UFO não cobrava o repertório sociocultural, repertório externo que vai validar, que vai dar uma base para os seus argumentos. Hoje, assim como o Enem esperava isso de você, que você já sabe, agora a UFO também espera. Faça um repertório, traga um repertório ali no D1 ou no D2. Se quiser na introdução também é possível. Então escolha um local. Por isso que não é necessário você seguir um padrão rígido. Você vai ler o comando de prova e vai perceber aonde que você pode encaixar o seu repertório sociocultural, certo? Marcas de opinião. Como é um texto opinativo, você vai trazer adjetivos, advérbios. Você vai trazer palavras que evidenciem a sua opinião. Adjetivos: grave, preocupante, triste, necessário. Advérbios: infelizmente, algo ocorreu. Tardiamente, alguma coisa será feita. Você precisa trazer palavras que evidenciem o seu posicionamento. Tá? Isso não quer dizer que você deve necessariamente se posicionar contra ou a favor. A UFO não trará, por exemplo, um assunto extremamente polêmico
a qual é impossível você ser a favor. A UFO traz elementos, temas atuais, como, por exemplo, o uso da tecnologia, e aí você se posiciona como um profissional, como sociólogo, como pesquisador, como psiquiatra, psicólogo, para se colocar dentro daquele tema. Você é a favor do uso de inteligência artificial para correção de redações ou você é contra? Você pode ir por dois caminhos e não é que há certo ou errado, você vai apenas validar o seu ponto de vista. Você pode ser a favor, desde que prove os motivos. Ao final, a assinatura da UFO, acredito que você já saiba. Terminou o texto, salte uma linha, escreva José ou Josefa. Lembre-se, se você é José, o seu texto tem que estar no masculino. Se você é Josefa, seu texto estará no feminino. Como psicóloga, Josefa. Como psicólogo, José. Fique atento a isso. Cuidado para não modificar o gênero ali da pessoa que você está utilizando. Tá? Bom, então agora que nós temos aqui os elementos necessários, título, marcas de primeira pessoa, máscara social, paráfrase, repertório, marcas de opinião e a assinatura, você já tem os elementos obrigatórios para a UFO. Vamos pensar agora o seguinte, o gênero dissertativo argumentativo. Ouvimos muito essa expressão para os textos do Enem. Pense comigo. O artigo de opinião da UFO segue a mesma estrutura. É dissertativo porque fala, discorre sobre um assunto com introdução, desenvolvimento e conclusão, e é argumentativo porque traz um ponto de vista. Diferenças do Enem. Primeira pessoa do discurso. Paráfrase. Que no Enem, se você fizer uma paráfrase dos textos motivadores, você perde 80 pontos. Já na UFO é um critério de correção. Você precisa dialogar. Você não pode deixá-los ali apenas para te inspirar. Eles têm que fazer parte da sua redação. Mas também não devem ditar e nem devem ser o centro do seu texto. Apenas um diálogo com eles, ok? Repertório sociocultural, dialoga com o Enem. E é necessário proposta de intervenção? Claro que não. Você pode fazer? Também pode. Você pode fazer ali, se você está falando de um problema social, você pode finalizar o seu texto trazendo uma possível resposta. Mas você não precisa seguir aqueles critérios do Enem. Agente, ação, meio, finalidade, detalhamento. Você pode trazer um agente, uma ação e uma finalidade e trazer um prognóstico. Trazer o seguinte, se algo for feito, a sociedade verá melhoras, mas se isso não for feito, a sociedade enfrentará dificuldades. Ok? Vamos para a segunda parte agora, que é estruturar o passo a passo para te ajudar, trazendo esses elementos, trazendo um pouquinho da minha estrutura. Ok? Então vamos ao que interessa. Agora nós vamos partir para o nosso modelo de texto de opinião. E eu gosto de chamar o meu modelo de 4x4. Eu trabalho com 4 períodos em 4 parágrafos. Então, você tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Dentro de cada parágrafo, você trabalhará com 4 etapas. Então, vamos aqui para a nossa introdução. Como que você inicia o seu texto? Eu já tinha comentado que você vai trazer a contextualização do tema. Você vai iniciar o seu texto apresentando para o leitor, nesse caso o corretor, qual é o assunto tematizado. Se você achar necessário iniciar com repertório sociocultural, você já mata aquele critério que vale 8 pontos. Então, fica a seu critério. Eu deixo o repertório para algum desenvolvimento, porque aí você traz uma paráfrase no D1, por exemplo, que está lá no texto motivador, e no D2 você traz um repertório sociocultural. Deixa a introdução com a contextualização do tema. Em seguida, o segundo passo já é você apresentar a máscara social. A apresentação da máscara se apresente no texto. Veja o comando de prova, se é necessário você assumir uma posição que já foi dada, ou se você tem a liberdade de criar. Em seguida, ao fazer a apresentação da máscara, já relacione com o tema.
né? Por que você está abordando esse assunto no seu texto de opinião? Em seguida, tese, para você mostrar o seguinte: qual é a sua opinião sobre a temática. Se for um tema polêmico, contra, a favor, claro, respeitando os direitos humanos, então você sabe muito bem o que fazer. E ao final, apresente os dois argumentos. Os dois problemas que você irá abordar lá no D1 e o outro no D2. Isso é projeto de texto. A UFO pede essa organização estrutural? Claro que não. Você deve ter olhado e falado: isso aqui me parece com o modelo dissertativo do Enem. Apresento dois argumentos, assim como eu vejo nas redações 900 mais, redações nota 1000. Sim. Então, é um modelo mais confortável e tranquilo para você se dar bem. É obrigatório seguir dessa forma? Não. Mas eu sei que você vai seguir aquilo que te deixa mais confortável. Então, segue aqui o primeiro modelo. Vamos então ler um exemplo de redação seguindo essa estrutura. O tema do ano passado foi etarismo. E o meu título, que eu disse para vocês colocarem depois de terminar o texto, mas como já está produzido, ele é o peso da idade, o invisível etarismo do Brasil contemporâneo. Contextualização. O Brasil, outrora considerado um país de jovens, assiste hoje a um acelerado processo de envelhecimento, contando atualmente com cerca de 35 milhões de cidadãos acima de 60 anos. Isso está lá nos textos motivadores, já é o diálogo. Nesse sentido, vem com a máscara. Na condição de sociólogo, observo com preocupação que esse fenômeno demográfico, esse aumento, não foi acompanhado por uma mudança da mentalidade. Uma mudança de mentalidade, resultando no crescimento do etarismo, também chamado de idadismo. Em seguida, venho com a tese, com a minha opinião. Dessa forma, é evidente que esse preconceito atua como uma barreira estrutural que marginaliza a experiência em favor de uma juventude idealizada. Por esse motivo, torna-se urgente discutir como a exclusão do mercado de trabalho e a fragilidade das relações sociais perpetuam essa injustiça. São os dois argumentos que eu escolhi. Exclusão do mercado de trabalho, um efeito do etarismo. E o segundo, as relações sociais frágeis que fazem perpetuar, que fazem permanecer esse problema social. E aí, pessoal, além dessa estrutura, na prática, eu tenho aí com vocês no material os elementos textuais que você pode utilizar seguindo a estrutura. Então, veja que eu coloquei entre colchetes os elementos que vocês irão reproduzir no texto, preencher, aliás, e o que está fora dos colchetes é aquilo que você vai repetir. Então, veja, entre colchetes, repertório sociocultural inicial ou contextualização do tema. Ponto final. É o espaço que você vai ter que preencher. Explique o tema. O que é etarismo? É preconceito contra pessoas baseado na idade. Ponto final. Nesse sentido, na condição de... Veja que esse elemento não está entre colchetes porque você irá repetir. Então, grave isso ou se inspire nessa ideia para você fazer o seu texto bem completo. Na condição de apresento a máscara exigida ou sugerida, exemplo, sociólogo especialista, vírgula, observo que, e aí você relaciona a sua máscara com o tema. Dessa forma, é evidente que expõe a tese, expõe a sua opinião, a problemática, e explica por quê. Uma vez que o argumento 1 e o argumento 2 intensificam esse problema no Brasil. Por esse motivo, torna-se necessário discutir as raízes desse problema. Seguindo, pessoal, o D1, desenvolvimento 1, você vai resolver o primeiro problema. Só que você vai seguir aquela estrutura similar ao do Enem até certo ponto. Tópico frasal, que seria a frase que resume as ideias daquele parágrafo, que resume qual argumento será abordado.
Então, você inicia retomando o problema das relações de trabalho, por exemplo, na questão do etarismo. Segundo passo, diálogo. Diálogo com a fonte seria a própria paráfrase. Aqui é o ponto em que você traz um período, uma frase que tem ali uma marca evidente, aquela que você pode utilizar que vai agregar no seu argumento. Em seguida, o que eu chamo de voz do autor é muito importante, porque se o seu texto é argumentativo, você precisa mostrar qual é a sua percepção do tema. E fechamento já fica por conta da consequência desse problema. Da consequência dessa problemática desse tema. Então vamos ver na prática como que eu coloquei o tema do etarismo aqui dentro dessa perspectiva. Tópico frasal, em primeiro plano, diante desse cenário, o ambiente laboral, o ambiente trabalhista brasileiro reflete a face mais cruel da discriminação etária. Tópico frasal. Segundo dados veiculados pela revista Valor, paráfrase, pessoas acima de 50 anos enfrentam enormes dificuldades de inserção profissional, sendo muitas vezes vistas como obsoletas ou menos produtivas pelo sistema. Como pesquisador, volto à máscara, analiso que essa mentalidade ignora o conceito de envelhecimento ativo, paráfrase, defendido pelo médico Alexandre Kalash, o qual propõe a otimização de oportunidades de participação e aprendizagem ao longo da vida. Diante disso, a negação do direito ao trabalho não apenas gera insegurança financeira, mas também retira do indivíduo o seu sentimento de utilidade e dignidade social. Fiz o diálogo, trouxe o pesquisador médico Alexandre Kalash, que fala dessa otimização de oportunidades, que ela é necessária ao longo da vida. Me trouxe novamente a voz do autor. Como pesquisador, vejo essa falta, essa problemática diante do envelhecimento. E em seguida, trago uma consequência. Eu digo assim, a negação do direito ao trabalho não é só uma questão de insegurança física, mas também retira do indivíduo a sua identidade, a sua ideia de pertencimento na sociedade, o seu papel de cidadão. Para o D2, eu trago para vocês uma semelhança com o D1 na questão do tópico frasal, porque o tópico frasal não é específico de um parágrafo apenas, ele é a retomada da discussão central do parágrafo. Então você apresenta e deixa o seu texto bem estruturado e projetado. Só que aqui, ao invés de você fazer o diálogo, você já vem com o seu repertório. Aqui é o momento que você vai trazer um filme, uma série, algum documento, algum dado externo que valide a sua ideia, um pensador filosófico, por aí vai. Então, repertório externo. Em seguida, relação crítica. Porque o seu repertório ele precisa estar relacionado à ideia, ao argumento. Então, relacione. Você vai relacionar repertório com argumento. E aí, uma nova consequência da problemática ali. Bom, se o segundo parágrafo de desenvolvimento é sobre as questões sociais, eu trouxe Paulo, por que não? Para falar sobre a modernidade líquida e as relações supérfluas da atualidade. Veja só, tópico frasal. Ademais, devo considerar que o etarismo manifesta-se de forma insidiosa nas relações interpessoais e no cotidiano. Conforme o conceito de instituição zumbi do sociólogo Bauman, percebe-se que as estruturas sociais falham em proteger a dignidade humana quando o indivíduo deixa de ser visto apenas como mão de obra. Poxa, perfeito até aqui. Mas agora, qual que é a minha relação? A relação seria uma explicação. Então, nas suas palavras, por que esse repertório foi escolhido por você? Essa desvalorização, aquela que o Bauman trouxe, isola o idoso, que passa a ser tratado como um estorvo familiar.
o que compromete gravemente a sua saúde mental e física e o que pode acelerar quadros de Alzheimer, por exemplo. Ponto final, vem com a consequência. Portanto, a aversão à velhice, alimentada por padrões estéticos de juventude eterna, fragmenta os laços geracionais e empobrece a experiência coletiva da sociedade brasileira. Sigo os elementos, retomo a discussão do parágrafo, trago paráfrase e depois um repertório, ou vice-versa, posso fazer um repertório no D1 e a paráfrase no D2, você vai encaixar de acordo com a necessidade. Voz do autor, relacionar repertório com o tema e trazer o fechamento de texto. Para finalizar, é que nós podemos trazer uma sugestão, uma reflexão, que não necessariamente seja uma proposta de intervenção. Aquela cobrada pelo Enem. Nós podemos trazer uma reflexão final, uma projeção, que eu chamo de prognóstico, uma ideia do que pode ser feito e se a falta dessa conclusão, se a falta dessa ideia for um problema negativo, você deixa evidente. Então vamos lá. Conclusão. Primeiro passo, né, pessoal? Retome a sua tese, retome os problemas. Retomada da tese é você retomar os problemas. E o próprio tema da redação. Reforce a sua máscara. Quem é você? Deixe claro novamente. Faça o leitor se relembrar quem você é. Por fim, sugestão. Se for necessário sugerir alguma mudança ou apenas uma reflexão. E, para finalizar, frase de efeito, frase final, frase de fechamento. Vamos ver na prática como que seria. Em suma, vou retomar a tese e o tema. Em suma, reitero que o idadismo é um problema democrático que precisa ser superado com celeridade, com rapidez. Reforço da máscara. Como sociólogo, acredito que o primeiro passo para essa transformação seja a implementação de políticas públicas que incentivem a contratação intergeracional e combatam os estigmas nas mídias e nas redes sociais. Somente através, olha a sugestão, somente através de uma reeducação coletiva será possível garantir que o envelhecimento seja visto como uma conquista individual e social, e não como um fardo. E a frase de efeito, afinal, uma nação que despreza o seu passado e ignora o futuro de seus cidadãos está fadada ao fracasso ético. Bom, fiz a leitura, você observa essa retomada de todos os elementos, a sugestão e a reflexão final, e o seu texto tem ali início, meio e fim. Ao finalizar o texto, salte uma linha e escreva como se fosse o início de parágrafo, tá? Dê aquele espaçozinho de início de parágrafo, escreva José ou Josefa. Este é o nosso artigo de opinião. No material de apoio, você encontrará a estrutura que você pode seguir com o passo a passo desses elementos e entre colchetes o que você pode fazer, fora dos colchetes conectivos que você pode usar, palavras, expressões que você pode repetir para o seu texto ser nota máxima. Até mais.